Beleza, vamos ler a Bíblia que faz bem. Aitofel disse a Absalão: Permita-me escolher 12.000 homens e partirei essa noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e tratarei todo o exército de volta a ti. Trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: Chame também Uzai, o arquita, para que ouçam a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz. Ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: O conselheiro que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como urso selvagem, da qual roubaram filhotes. Além disso, o teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve ter se escondido e está escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se outros nem sabia que existia em algum outro lugar. Se algum dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então até o mais bravo soldado corajoso como leão ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que teus soldados são corajosos. Lembrando que esse cara que está aconselhando o rei aí, esse Aitofel que está falando, é o cara que está infiltrado com Davi. Então ele está dando conselhos ruins de propósito. Por isso dou o seguinte conselho. Esse aqui é outro, no caso. Esse aqui está falando que o Aitofel está falando besteira. Por isso dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o carvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali nem sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o do Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Ah, que interessante. Então ele sempre ouviu um Aitofel. Só que eles só ouviram Uzai agora porque Deus quis. Deus fez eles ouvirem Uzai porque ele queria arruinar Absalão. Uzai contou todos Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhe tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviasse imediatamente essa mensagem a Davi: Não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todos os seus exércitos serão exterminados. Jonatas e Ahimaás estavam em Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Meu Deus, lê quando você acorda, você fica todo lerdo. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Ribaurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram o poço, e a dona de casa colocou a tampa no poço para disfarçar, e espalhou alguns grãos de cereal por cima. Eu li errado. E botou uma tampa no poço. Para disfarçar, espalhou alguns grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: Onde estão Aimais e Jonatas? E a mulher respondeu: Eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele. Eles disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Meu Deus, meu Deus. Caraca, eu não lembrava disso não, cara. Qual o contexto disso? Será que ele ficou com medo de descobrir que ele estava sendo traiçoeiro lá, estava enganando? Ou será que tem outro motivo? Caraca, ele se enforcou. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amassa comandante do exército em lugar de Joabe. Amassa era filho de Jeter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás e irmã de Jeruía, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e o Gileade Barzilai, de Rogelim,
Trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo cevado, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: Não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fique na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: Farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidade de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe, e a Abisai e a Itai: Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu, quando o rei deu essa ordem sobre Absalão, a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número dos mortos a 20.000. Caraca! A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. A floresta? Caraca, você tropeçou, né? Que doideira, eu acho que foi isso, tipo... A floresta matou mais do que a espada, quer dizer que é o ambiente, né? Que doideira. Durante a batalha, Absalão, montando em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ah, é assim que eles morrem. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem ouviu e informou a Joabe: Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você ouviu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: Mesmo que fossem pesados e colocados em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai: Protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore, e 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Isso aqui que o soldado dele falou, cara, foi muito importante mesmo. Aqui nem falou o nome dele, é o homem. Porque isso ia acontecer mesmo. Eu pensaria a mesma coisa que ele. Se eu levo o tiro à vida do filho do rei, ia lascar pra mim. Porque até se o meu líder pediu, mano, o meu líder vai ficar contra mim. Vai falar: Não, foi ele ali, ó, que tirou a vida do seu filho. Você tá louco? O cara foi esperto. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel. E assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: Não tenho nenhum outro filho para preservar minha memória, por isso deu à coluna seu próprio nome, chamar-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Aimás, filho de Jadoc, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia que o Senhor lhe fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não é você quem deve levar essa notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Calma aí. Tá difícil. E não tá passando fome. Aí foi. Todavia, Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, lhe respondeu: Por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou avisando o rei.
O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então o sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo pelo jeito de correr que o da frente é Aimás, filho de Zadok. É um homem bom. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Aimás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. E o rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Informaram Joabe que o rei estava chorando e se lamentando para Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei: hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro para os comandantes e os seus soldados, nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo nome do Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já aconteceram, desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiram para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes: Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio. Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam à massa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for comandante do meu exército, em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, Benjamim de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com Davi. Eu não entendi aqui, ele vai botar o filho no lugar de Joabe, mas Joabe não, pelo menos aqui não falou, né? Será que ele já descobriu Joabe que repreendeu ele? Achei que... E ele não descobriu, né? Que Joabe fez de propósito de tirar a vida do filho dele. Por isso que eu fiquei curioso aqui. Às vezes no lugar de Joabe, não entendi. Será que é tipo, Joabe vai se aposentar? Vai parecer só? Não entendi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei. Ele disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, que não te lembre do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de todas as tribos de José, foi o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, e ele deve estar morto. Davi respondeu: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei: sob juramento, você não está morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Tadinho, é o cara que
que o cara mentiu falando que ele não queria ir, não queria seguir Davi. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? E ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que tu achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: Você já disse o suficiente. Minha decisão é que você exiba de vida uma propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe, nem consigo apreciar a voz dos homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessa. Permita que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo, Quimã, que ele vá com meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor, ó rei. O rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor, e tudo mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar. Por que os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: Fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: Somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Glória a Deus, aleluia. Dessa vez eu li rapidão, até porque para dar tempo, porque é muita coisa, meu Deus do céu. Mas deu interesse em tudo certinho, aleluia. Glória a Jesus. E tadinho de Davi. Tadinho, ele pecou aquela hora com Betsaiba e agora perdeu o filho, perdeu dois filhos, né? Perdeu um, aí o outro virou guerra com ele e ele um se deitou com a filha dele, de Davi. Aí depois o outro se vingou tirando a vida dele. Aí esse se rebelou contra Davi, o reino de Davi. Aí depois disso ele acabou também perdendo a vida. A família de Davi, tudo isso aconteceu. E até o filho dele se deitou com as concubinas, né? E todo Israel ficou sabendo disso. Que fala, todo mundo ficou sabendo. Então Davi foi humilhado nesse nível, tudo porque ele se deitou com Betsaiba. E por que ele se deitou com Betsaiba? Porque no período de guerra ele estava em casa. Olha que situação. Por isso que isso acontece na vida de cristão. Tem muita gente hoje em dia que podia estar vivendo grandes coisas ou viveu grandes coisas, mas acabou sofrendo algumas coisas, seja na família, seja em sonhos, seja o que for, porque você comete um pecado que não era para fazer. Você fez algo que não era para fazer. Tomou algo de alguém que não era para tomar. E aí Deus fala que nem falou com Davi. Eu te dei tudo. Eu ia te dar ainda mais. Mas aí você não. Você quis aquilo que não podia. E é assim, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Jesus. Aleluia.